tela aqui, se... Pode. Boa noite a todas e todas. Eu sou o Marco Antônio, sou coordenador de Relações Institucionais do Centro Acadêmico Galba de Mambro, represento também a gestão Quem Avança Não Pode Parar, e esse é o nosso ciclo de conferências de inauguração do nosso semestre letivo, né, o 2020.3, ainda na modalidade de ensino remoto emergencial. O centro acadêmico, né, desde o início da pandemia, decidiu optar por uma política de promover diversos eventos acadêmicos e usar um momento dentro das possibilidades estabelecidas para conectar pesquisadores de diferentes lugares no país, de diversas instituições públicas, tanto brasileiras quanto internacionais. E a gente repete isso, eu acho que é uma política que a gente vai continuar acrescentando. E em decorrência disso, a gente elaborou esse ciclo de inauguração, assim como fizemos no último período. E aí, em função disso, para essa abertura, antes de passar para as apresentações, eu gostaria só de dar alguns avisos, né? O primeiro é sobre o credenciamento, certificação. Todos os nossos eventos, né, conferem certificados reconhecidos pelo Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, que apoia a nossa iniciativa, e aí, por causa disso, o credenciamento é feito de forma automática pela plataforma. Assim que você está acessando essa transmissão, você já está credenciado, e no final das 4 conferências, a gente vai enviar todos os certificados automaticamente. E sobre os comentários, vocês vão perceber que na parte inferior da tela, abaixo do título e do resumo dessa conferência, tem 3 abas, né? Uma escrita programação, uma escrita comentário e uma terceira escrita credenciamento. Clicando na aba comentário, vocês todos têm acesso aos comentários dessa transmissão, e vocês podem interagir com a gente por lá e mandar suas perguntas, se porventura alguém tem alguma dúvida e queira indagar a professora. E a gente vai estar aberto no final, nos últimos 15 minutos de conferência, a gente vai fazer um rápido e pequeno bloco de perguntas, então se for necessário a gente fazer alguma seleção. E eu acho que no mais, esses são as programações, os avisos gerais, né, que eu queria passar para vocês. E aí eu vou passar para a apresentação da professora. A professora Evelyn Ferreira Cruz é formada em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense. Ela foi professora de Educação Básica entre 2012 e 2019 e atualmente é professora de História da América e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela tem interesses em áreas como fronteiras americanas, história da escravidão indígena e africana, historiografia e ensino de história. Hoje, a professora Evelyn vai fazer uma conferência para a gente com a temática Identidades em Discussão, América Latina no Ensino e na Pesquisa, do século XIX ao XX. Professora Evelyn, em nome do corpo discente do nosso curso e do nosso centro acadêmico, agradeço por você ter topado, né, esse nosso convite para fazer essa conferência inaugural, para abrir o nosso período, e por também sempre apoiar as iniciativas. Já não é a primeira vez que você está aqui com a gente, apoiar as iniciativas do centro acadêmico na dispersão do conhecimento. Eu agradeço a você e, por favor, se você pode... Boa noite, Marco Antônio, boa noite a todos. Marco Antônio já me apresentou, né? Mas eu sou a Evelyn, vou dizer assim, talvez numa tentativa de me aproximar um pouco mais de quem nos escuta e de quem está nos assistindo aqui nesse momento, né? E antes de eu começar a expor um pouco do que eu venho pensando há algum tempo e queria dividir com vocês, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, que o Centro Acadêmico me fez. É um desafio abrir um ciclo de conferências, de palestras, ainda mais quando eu vi a programação e eu vi nomes excelentes, né, ali, como a professora Denise Hollenberg, por exemplo. Então, fazer parte de um grupo como esse me deixa muito feliz, muito honrada, e agradeço, né, pela oportunidade, por mais uma oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que, como eu costumo brincar com os meus alunos, é um tema que eu amo, que é falar de história da América, né? Alguns até ficam me sacaneando por conta do chiadinho carioquês da pessoa, né? Que eu não sou de Juiz de Fora, eu sou do Rio, falando que eu sou americanista
e aí aquele bem exagerado, né? Mas, brincadeiras à parte, em certo sentido, eu me sinto americanista. Ao longo da minha trajetória de pesquisa, pelo menos, eu ainda penso nessa perspectiva e acredito numa história da América que precisa ter um diálogo maior com a história do Brasil. Essa talvez seja uma das maiores crenças que eu carrego. A gente precisa abrir esse diálogo, principalmente para desvincular um pouco a ideia de que o brasileiro é diferente do latino-americano. A gente precisa se entender como parte da América Latina, como parte dos variados povos latino-americanos e se posicionar também em relação a esse debate. Né? A gente tem uma tendência muito forte a se separar, a se entender como diferente do latino-americano, quando, na verdade, nós temos um passado compartilhado, nós temos questões do tempo presente compartilhadas e projeções de futuro também muito compartilhadas. Ainda que, hoje, se a gente olhar para a realidade do nosso país e para a realidade de países como a Argentina, por exemplo, como o Uruguai, como a Bolívia, o olhar mais progressista do Brasil tem ficado para trás em detrimento a medidas como a legalização do aborto, como a legalização da maconha, como a taxação de grandes fortunas. E, infelizmente, a gente está num processo quase que ao contrário. Né? A nossa onda progressista, vamos dizer assim, tem dado lugar a uma natureza de governo e de política muito diferente do que a gente vem assistindo nos últimos anos. E isso é claro, né, como eu estava comentando com o Marco Antônio um pouquinho antes nos bastidores, isso ainda vai render muito pano para a manga para os historiadores do futuro, que são, em boa parte, vocês. Mas, para a gente começar, né, fiz todo esse preâmbulo aqui, porque, na verdade, a minha discussão hoje não é tanto sobre fronteira, porque eu acho que fronteira eu já falei algumas coisas e eu resolvi mudar um pouquinho e discutir outros temas. Né? E um desses temas é o tema da identidade. Né? Como a gente se identifica, como a gente identifica o outro, o que é identidade, como a gente constrói a identidade. Entendendo que ela apresenta uma série de ramificações. A gente tem identidade étnica, identidade cultural, a gente tem vários tipos de identidade em discussão, identidades políticas, né, posições em torno desse debate. Então, como o Marco Antônio falou, né, o título da minha conferência é Identidades em Discussão, América Latina no Ensino e na Pesquisa, no século XIX e XX. Eu devo ficar mais ou menos em torno aí da década de 50 do século XX, devo de repente chegar um pouquinho na década de 80, mas o meu objetivo aqui é a gente tentar discutir algumas questões e, quem sabe, pensar também um pouco a partir delas sobre o nosso tempo presente. Então, eu vou ler um pouquinho, né, e vou falando com vocês conforme o avançar da leitura. E fiquem à vontade para fazer perguntas ao final. Eu costumo dizer que nenhuma pergunta é burra, e isso é verdade. Então, fiquem à vontade. A história da América é apaixonante, então convido todo mundo para pensar junto comigo e a gente partilhar desse conhecimento aí. Bom, então vamos lá. Na virada do século XIX para o século XX, os alunos das escolas brasileiras passavam a contar com um livro didático de História da América, livro este que era separado da cadeira de História do Brasil. De autoria de Rocha Pombo, o Compêndio de História da América tinha como objetivo, expresso na sua apresentação, começar o processo de construção de uma, abre aspas, ideia americana, fecha aspas, no âmbito das escolas, clubes, festas cívicas, associações. Esta, abre aspas, ideia, fecha aspas, partia do, e aí vou citar o Rocha Pombo, né, no livro dele,
estímulo que dirige todo um conjunto de povos, irmãos pela solidariedade do destino, para a ampla vida nova, que recebe da história o que o passado fez de grande e funda no amor e na justiça, no dever e no direito que constituem a plenitude da existência moral, o desenvolvimento desse augusto patrimônio. Isso seria possível, na visão do autor, a partir da defesa diante do mundo, e nesse sentido ele destaca a Europa nesse processo, de uma aliança geral de conciliação entre os povos americanos. Ele defendia a ideia de que, longe de uma disputa de egos e de conflitos de cunho político e institucional, era importante se pensar estratégias de conciliação e de união entre os povos americanos. A partir destas palavras, me coloco as seguintes questões. O que significa ser americano? O que é ser latino-americano? O que é América Latina? Não poderíamos ser Indo-América, Ibero-América? Não poderíamos ser outros nomes? Ou somente América do Sul? Ou pensar no nosso, ou apenas Novo Mundo, né, como foi durante muito tempo chamado esse continente? E uma outra questão que se coloca é como o nome América Latina foi aceito e passou a fazer parte do vocabulário sobre esta diversa porção do continente sul-americano. A questão de nomear as coisas também marcou o processo de construção de identidades, remetendo à formação dos Estados nacionais ao longo do século XIX. A partir da segunda metade do 800, destacadamente, com o fim dos conflitos internos e o estabelecimento de repúblicas de molde liberal em vários países do continente americano, a identidade nacional e, sobretudo, a identidade latino-americana passou a ser colocada no debate por vários intelectuais. Entretanto, antes de pensarmos a respeito de como alguns intelectuais compreenderam a América do Sul, se faz importante a gente pensar o termo América Latina. De acordo com Simone Pinto e Rafael Farretti, o nome América Latina foi gerado por uma minoria que compunha a elite político-administrativa crioja da América Espanhola. Tal termo, marcado por imprecisões de cunho geográfico e por exclusões de boa parte de seus povos formadores, tais como indígenas e africanos escravizados, não foi imediatamente incorporado ao vocabulário a respeito da região. Por muito tempo, chamada de Novo Mundo, a porção do continente encontrada a partir de 1492 e que passaria a ser chamada de América, só passou a ser nomeada desta maneira em inícios do século XIX, período marcado pelas lutas de emancipação no qual ser americano consistia numa forma que a elite crioja encontrou para diferenciar-se do inimigo europeu, destacadamente o espanhol. Entendendo que a identidade se produz de forma relacional, os países hispano-americanos enfrentaram o dilema de compor identidades em contraposição, num primeiro momento ao passado colonial, representado pelo espanhol, e mais à frente, como a gente vai ver, em relação aos Estados Unidos. Nesse ínterim, pode-se afirmar que a construção das chamadas identidades nacionais e, por conseguinte, uma ideia de identidade latino-americana foi feita de cima para baixo. Ser americano era ser distinto do europeu e, sobretudo, conferia certa noção de homogeneidade aos povos do continente nas futuras narrativas a respeito da nação, entendida enquanto uma comunidade imaginada, para empregar a famosa expressão do Benedict Anderson. Nos primeiros anos da independência, em virtude das configurações de uma América para os americanos, verbalizada pela doutrina Monroe, os recém-criados Estados-nação da América do Sul passaram a empregar termos vinculados a uma identidade hispano-americana, oferecendo um contraponto aos países da porção norte do continente. Segundo Arturo Ardão, se procurava naquele momento, abre aspas, definir e afirmar a identidade comum frente aos Estados Unidos, o jovem império
que ameaçava a partir da América e com o nome de América. As pretensões expansionistas dos Estados Unidos já eram vislumbradas em alguns espaços hispano-americanos, sobretudo no que diz respeito a tentativas de uma possível recolonização europeia. Então, os Estados Unidos, a partir da ideia de América para os americanos, não só ameaçavam o continente europeu e as suas pretensões, mas também ameaçavam a soberania e a manutenção das repúblicas hispano-americanas. Novos termos surgiam para dar conta de definir uma nova realidade frente ao Estado Yankee. Segundo Farret Pinto, dentre outros nomes que surgiram ao longo do tempo, o termo América Latina foi o que mais logrou êxito e se perpetua até os dias de hoje. Apesar de suas incongruências, o nome América Latina representa um esforço comum das nações do século XIX em tornar suas populações homogêneas, a partir de uma identidade que fazia um contraponto, muitas vezes uma oposição, aos Estados Unidos. Ao longo da segunda metade do século XIX, políticos, publicistas e escritores procuraram abordar a história e a cultura dos Estados recém-formados, buscando dar a eles uma noção particular de identidade e construindo diferenciações em relação à Europa. As sociedades latino-americanas contavam com a presença de negros indígenas, e isso era um elemento importante na reflexão sobre a construção dos Estados nacionais, que muitas vezes foi feita a partir de silenciamentos, a partir das invisibilizações, a partir da ótica de uma elite crioula que se via como protagonista do processo de construção desses Estados nacionais. Nessa direção, a ideia era valorizar os heróis e construir mitos nacionais, de modo a conceber uma memória nacional coletiva e uma história desses países também. Segundo Gabriela Pellegrini e Maria Lígia Prado, assim como as identidades nacionais se construíram e se estruturaram, houve também o processo de construção de uma identidade latino-americana. Ao final do 800, diante do contexto de aumento da imigração europeia, de políticas de embranquecimento das populações dos países sul-americanos, destacadamente em países como Estados Unidos, Brasil e Argentina, bem como a inserção da América Latina na chamada divisão internacional do trabalho, como países produtores e exportadores de matérias-primas, questões potentes acerca das diferenciações entre América Latina e Estados Unidos ficaram latentes. O que intelectuais sul-americanos pensavam sobre os Estados Unidos e vice-versa? Essa é a questão que nós vamos olhar aqui, ainda que muito previamente e muito pontualmente em alguns casos. No século XIX, a difusão de textos influenciados pelo romantismo foi fundamental para consolidar ideias como indivíduo, Estado e nação. Entretanto, não se pode afirmar que a difusão de uma cultura romântica ou do romantismo foi realizada de maneira homogênea para todo o continente americano. Em cada espaço, tivemos apropriações, ressignificações e circulação de ideias que contribuíram para difundir olhares sobre as Américas e seus distintos polos. A literatura argentina, por exemplo, apresentava no seu conjunto uma série de discussões envolvendo continuidades e conflitos e temas perduráveis na história cultural do continente. O enfrentamento entre uma Europa civilizada e uma América bárbara era colocado pelas gerações de intelectuais argentinos, onde Buenos Aires era entendido enquanto um posto fronteiriço abandonado e rodeado por espaços vazios e selvagens. Deve-se, então, pensar que todo o continente tinha expectativas em torno de uma exploração dos sentidos, que é uma ideia do romantismo, né? E também do empirismo científico representado pelas ideias positivistas. Havia certo vazio cultural nas obras literárias, onde a nova nação poderia escrever um futuro que considerasse apropriado. A literatura argentina possui alguns expoentes de um olhar literário atento às questões
dessa nação a ser construída e suas relações com o outro, no caso, os Estados Unidos. Um primeiro nome importante dessa literatura argentina seria Esteban Echeverría, onde, com o livro A Cativa, publicado originalmente em 1837, falava do ambiente argentino e do perigo dos pampas e dos índios na fronteira sul do país, considerados um entrave à civilização e ao progresso. Como inimigo político do então governador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, e pertencente ao grupo político dos unitários, Echeverría e outros viveram no exílio, sendo conhecidos como a geração de 1837. Essa geração teve sua trajetória política marcada por uma produção literária ativa, mas também pelo ressentimento de dessa geração de intelectuais, que não conseguiram alcançar as principais esferas de poder do seu país. Outro autor argentino extremamente importante é Domingo Faustino Sarmiento, que chegou a ser presidente do país no final do século XIX. E ele teve um olhar muito acurado para as questões políticas da nação, e isso contribuiu para a discussão de chaves interpretativas que acabaram transcendendo a história da própria Argentina. A dicotomia civilização e barbárie, presente no seu livro mais famoso, que é o livro chamado Facundo, Civilização e Barbárie, que nada mais, nada menos era uma espécie de biografia de um dos mais famosos caudilhos da Argentina, um homem chamado Facundo Quiroga, que era um caudilho de uma cidade chamada La Rioja, relativamente próxima a Buenos Aires e inimigo do Juan Manuel de Rosas. Ele teve a sua trajetória contada pelo Sarmiento, e nessa biografia ele fala sobretudo a respeito do presente e do futuro da nação, entendendo que a civilização e a barbárie marcavam a história daquele país em formação. E ele apresenta uma analogia abrangente para todos os campos da sociedade argentina, explicando a história do país a partir de oposições de cunho político e cultural. Em termos de história do espaço, o campo seria o símbolo da barbárie, ao passo que a cidade seria o local da civilização, do progresso, da cultura. A difusão das ideias de Sarmiento marcou as elites letradas de todo o continente americano, onde civilizados representavam os brancos e os bárbaros seriam negros, indígenas e mestiços, grupos considerados incapazes de compreender as suas ações na vida pública. Estes grupos deveriam ser controlados e subordinados aos dirigentes, dando uma conotação excludente das camadas populares latino-americanas, entendidas enquanto problema aos progressos do continente. De acordo com Eugênio de Carvalho, Sarmiento afirmava que era necessário abandonar plenamente o passado colonial hispânico para que as repúblicas da América caminhassem rumo à civilização. A impureza racial, e a barbárie a deixavam aquém da civilização graças à mestiçagem que envolvia negros, indígenas e descendentes de espanhóis. Na medida em que Sarmiento valorizava a cultura europeia, outros intelectuais pensaram os subalternos como figuras centrais de suas obras. José Hernández e a poesia gauchesca, expressa sobretudo em textos como Martim Fierro, traz uma corrente nativista e é parte do romantismo que se funde com o espírito popular. Se, por um lado, o poema critica os rumos que a sociedade argentina estava tomando naquele momento de fins do século XIX, com a expansão das ferrovias e também, por outro lado, com o extermínio de populações indígenas ao sul do país, por outro lado, evoca a solidão e a extensão dos pampas, o heroísmo daquelas populações. Em relação aos Estados Unidos, que é um dos principais objetos aqui da nossa conversa, as visões latino-americanas eram muito variadas. Havia um conjunto de intelectuais que pensavam que o país do norte era um modelo a ser seguido,
por sua estabilidade e instituições sólidas, bem como pela capacidade de iniciativa de seus habitantes. Outra vertente da elite letrada latino-americana vislumbrava os Estados Unidos com temor, dadas as possibilidades expansionistas aventadas desde a doutrina Monroe, e isso foi alertado por uma série de intelectuais, destacando-se o chileno Francisco Bilbao. As críticas aos Estados Unidos eram acompanhadas de uma reflexão a respeito da união e da valorização da identidade latino-americana. E, em seguimento a essa minha fala, eu vou apresentar dois intelectuais que, em certa medida, procuraram estabelecer uma oposição a uma possível intervenção norte-americana nos seus respectivos países e também apresentando os perigos que a ação dos Estados Unidos poderia representar para o conjunto da América do Sul. O primeiro deles é o uruguaio José Rodó, que escreveu um livro chamado Ariel, publicado literalmente na virada do século XIX para o século XX, foi publicado em 1900, e ele constrói na sua narrativa uma clara oposição entre a América Latina e os Estados Unidos, compondo dois mundos distintos, marcados pela disputa, de um lado, da beleza, das coisas do espírito, e de outro, da matéria, do dinheiro, do oportunismo, aí representando os Estados Unidos. Rodó criticava a chamada nordomania, que significava adequar a realidade latino-americana a modelos estrangeiros. Criticava os Estados Unidos por conta de suas contradições sociais, a fim de evitar uma saxonização da cultura latina. Para o uruguaio, o passado colonial hispânico deveria ser revisitado por ser positivo à compreensão das culturas desenvolvidas no Cone Sul. Contudo, Rodó ignorava ainda a participação de indígenas, negros e mestiços nas culturas nacionais. Outro intelectual extremamente importante e talvez até mais conhecido que o José Rodó foi o cubano José Martí, considerado um dos ícones da história cubana, na medida em que ele cunhou a expressão Nossa América, em espanhol Nuestra América, numa oposição aos estadunidenses, entendendo que povos latino-americanos tinham um passado comum do qual deveriam se orgulhar. O intelectual cubano entendia que o continente sul-americano era um campo de identidades em conflito. Ele almejava uma América como entidade cultural autônoma, mas também percebia as ameaças representadas pelos Estados Unidos. A cultura hispânica deveria, na concepção de José Martí, ser excluída por ser considerada um passado imposto pela ótica colonial, o qual não condizia mais com a realidade das repúblicas do continente. Logo, ideias estrangeiras eram incabíveis na realidade latino-americana, sobretudo daqueles que se entendiam enquanto superiores aos demais. Esses debates não passaram desapercebidos ao Brasil, onde outro intelectual importante e contemporâneo a esses dois últimos que eu falei é o Manuel Bonfim, que tem um livro chamado América Latina, Males de Origem, publicado inicialmente em Paris em 1903. Com o início do século XX e o advento da República no Brasil, a formação das identidades nacionais passava a ser objeto de discussões no país, e também havia essa discussão para os países vizinhos. Bonfim vislumbrava o continente num paradigma internacionalista, onde havia uma relação estabelecida entre, de um lado, nações hegemônicas e, de outro, nações excludentes. Com os termos, abre aspas, parasita e parasitado, fecha aspas, Bonfim pensava os problemas vinculados à história do nosso continente em suas origens, sobretudo ligado ao caráter dos Estados nacionais latino-americanos. Segundo Ortiz, um ponto importante a ser pensado na obra do Manuel Bonfim é o esquecimento que ele faz acerca do imperialismo europeu no final do século XIX.
e como tal fenômeno estava associado ao progresso do mundo europeu em detrimento da América do Sul. Essa invisibilização da história europeia na discussão dos males latino-americanos pode ter prejudicado um pouco a análise a respeito da história do nosso continente, encarada pelo Manuel Bonfim de um ponto de vista muito pessimista, querendo dizer que nós apresentávamos uma série de males que vinham desde as origens da nossa colonização e, sobretudo, a partir do caráter dos sujeitos que por aqui ficaram ao longo dos anos da independência. Ainda seguindo seu olhar ao problema, Bonfim entendia, e isso era um relativo avanço para a época, né, que as questões étnicas não entravam como um fator de atraso ao continente, e este vislumbrava a educação como um caminho para a superação dos diversos problemas latino-americanos. Enquanto secretário de Educação do Distrito Federal, que na época era o Rio de Janeiro, Manuel Bonfim propôs um concurso de livros didáticos. E, nesse sentido, a gente volta ao trabalho do Rocha Pombo, que foi um trabalho premiado e que eu apresentei inicialmente nessa fala. No Compêndio de História da América, havia uma leitura abrangente da história continental envolvendo 3 fases. Abre aspas, a fase dolorosa, a da conquista, a fase do noviciado ou da aprendizagem, a da colônia, e a fase heróica, a da independência e da organização nacional. Fecha aspas. Rocha Pombo ainda projetava pensar uma 4ª fase, a qual seria, abre aspas, a fase atual, a da plena eclosão do espírito americano e o seu papel no concerto do mundo. Fecha aspas. Segundo Cícero Bittencourt, Rocha Pombo era um historiador simpatizante de ideias anarquistas e tinha uma concepção de história que misturava humanismo, pacifismo e nacionalismo, ligado, sobretudo, ao culto aos heróis. Tanto ele quanto seu contemporâneo Manuel Bonfim se opunham a uma visão positivista da história e expuseram isso ao longo de seus livros. Porém, o olhar pessimista em relação ao continente sul-americano, em detrimento de uma superioridade econômica estadunidense, iria prevalecer nas abordagens acadêmicas e no próprio ensino de história, onde a discussão sobre os nossos países vizinhos tornou-se objeto de uma série de disputas nas divisões curriculares ao longo do tempo. E a gente acompanha isso até hoje quando a gente olha a Base Nacional Comum Curricular, que também as suas alterações são objeto de disputas e de discussões no âmbito do currículo e no âmbito do ensino da história. A leitura pessimista acerca da América Latina e seus povos em detrimento tanto da Europa quanto dos Estados Unidos perpassou uma série de abordagens históricas das primeiras décadas do século XX. Foi o tom historiográfico daquele período. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra Fria, outras perspectivas para a compreensão do passado do continente americano e das relações internacionais foram colocadas em evidência. A criação da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, atualmente a gente tem Caribe incluído na sigla da CEPAL, é elucidativa nesse sentido, visto que seus intelectuais procuraram compreender as raízes do chamado subdesenvolvimento dos países latino-americanos, relacionando os problemas enfrentados às desigualdades estruturais oriundas de um passado colonialista agrário exportador. E no Brasil, o maior exemplo de uma abordagem sobre o nosso passado dentro da leitura da CEPAL são os livros do Celso Furtado, que são fundamentais para a compreensão de uma natureza agrária exportadora da nossa economia, assim como de boa parte dos países latino-americanos. No âmbito da cultura, a América Latina era entendida enquanto imatura, doente, dependente. Isso tem uma sobrevida nas abordagens historiográficas. E autores como Antonello Guerbi
discutiram o que ele alcunhou de calúnia contra a América do Sul, entendendo que o caráter degenerado, imaturo e doente desta porção do continente era produto de discursos preconceituosos acerca de sua história e sobre as pessoas que viviam naqueles espaços. A ideia de que a América Latina padecia de inúmeros males se dinamizou e ganhou uma historicidade ao longo do tempo, a partir das teses do francês Conde de Buffon, cuja obra abordava, dentre outros aspectos, abre aspas, a pequenez do homem americano por conta da natureza hostil presente naquela região, fecha aspas, segundo Bruno Silva. A tal leitura se somaria a perspectiva lançada por Hegel no século XIX, o qual entendia que sociedades sem escrita e que partilhavam suas vivências através da oralidade não possuíam história. Nesse ínterim, a conjuntura política do pós-independência contribuiu para a construção de visões sobre o continente que fundamentaram identidades nacionais pautadas numa leitura histórica vinculada aos grandes heróis, à ênfase pelo documento escrito e à exclusão da diversidade populacional em nome da ideia de um progresso que, naquele momento, também representava a modernidade. Com os anos 70 e a eclosão das perspectivas analíticas envolvendo a chamada visão dos vencidos, a leitura a respeito das relações envolvendo Estados Unidos e os países sul-americanos passam a ser vislumbradas sob outros vieses. A excepcionalidade do estadunidense passa a dar lugar a estudos que envolvem olhares pós-coloniais e transnacionais. O polo latino-americano passa a ser analisado a partir de conexões econômicas, políticas e culturais, onde a passividade do sul-americano passa a ser objeto de confrontação empírica. Nesse sentido, olhar para a história latino-americana, levando em consideração apenas a perspectiva lançada pelo Immanuel Wallenstein, que definiu as relações econômicas numa perspectiva global, encarando os chamados centros e periferias, impediu a compreensão de aspectos políticos e culturais, bem como explorava tão somente o caráter desigual dessas relações. Há que se pensar não somente as diferenças e a desqualificação do outro, mas também momentos de cooperação entre ambos os lados. Ademais, a perspectiva racial também deve ser colocada na balança, na medida em que alguns estereótipos são percebidos até hoje. Quando a gente olha para as representações estadunidenses veiculadas na imprensa, a América Latina era vista a partir de uma série de estereótipos corriqueiros e que possuem certa duração e reformulação. Ora, a América Latina era uma criança indisciplinada e de feições negroides, ora era uma moça que gerava desejos aos americanos e, por fim, podia representar um mestiço agressivo, o que também levava a justificar possíveis intervenções políticas, especialmente na América Central. Nesse sentido, a ideia de que a América Latina vinha marcada por um diagnóstico pessimista, na medida em que era dotada de pessoas consideradas inferiores e pouco evoluídas se comparadas aos norte-americanos. Isso dialogava bem, por um lado, com um conjunto de narrativas que procurava homogeneizar as nações latino-americanas e levá-las a um olhar de progresso e civilização. Por outro, promovia uma perspectiva excludente das ações e da história de uma população de origem mestiça do continente, bem como de seus antepassados de origem negra e africana. Eu vou colocar umas imagens aqui, Marco Antônio, só para poder exemplificar um pouco esse olhar norte-americano para o nosso continente e como isso está presente ainda nos dias de hoje. Deixa eu ver aqui. Trouxe umas imagens assim. Estou tentando. Isso foi. Marco Antônio, você está. Estamos vendo, Evelyn, certinho. Tá, é porque para mim não aparece. Só aparece isso, né? Não, mas a gente está vendo, pode deixar. Tá, beleza.
Essa primeira imagem que está aparecendo aí para vocês, ela mostra a doutrina Monroe sendo aplicada, em certo sentido, nessa relação envolvendo Estados Unidos e América Latina. De um lado, a gente tem o Theodore Roosevelt, que é conhecido como o protagonista da chamada política do Big Stick nos Estados Unidos, né, do grande porrete, e ele ameaça com um canhão, justificado pela doutrina Monroe, o rei da Inglaterra, que tinha, ainda naquele momento, pretensões a respeito da América do Sul, principalmente como fonte de escoamento dos seus produtos industrializados. Só que o que interessa aqui para a gente, acho eu, né, ao meu modesto ver, é a figura do latino-americano que está na chamada República de Santo Domingo. Se vocês repararem, ele está sendo representado como um homem chorão, alguém que está sofrendo pressão de ambos os lados e não consegue lidar com nenhum deles, né? Aquele que precisa ser defendido, é a criança que precisa de cuidados. Então, essa visão infantil da América Latina, ela aparecia e era muito veiculada na imprensa norte-americana do período. Então, eu peguei alguns pequenos exemplos só para a gente poder visualizar um pouco mais isso. A segunda imagem é uma imagem de um professor numa escola onde os seus alunos são pessoas com feições negroides, né? E se vocês repararem, conseguirem olhar aí com a tela um pouco mais ampla, enfim, vocês vão perceber que o que seriam os alunos, né? Cada um tem um nome, né? Você tem Cuba, Porto Rico, você tem os países latino-americanos sendo representados por cada um desses alunos que estão aqui. E um mapa da América, de parte do continente americano, também representando essa abordagem que centraliza os Estados Unidos e a sua preocupação em instruir e em comandar o conjunto dos países sul-americanos, destacadamente, aí no caso, os países do Caribe. Um outro exemplo é esse, né, onde a gente tem o Tio Sam, que é o grande símbolo da história dos Estados Unidos, numa imagem onde ele está segurando a mãozinha de uma criança, nitidamente de feições negroides, que representa Cuba. E na mão atrás, na outra mão, ele está escondendo o que seria para a criança um brinquedo, mas que está escrito aqui a palavra freedom, que seria liberdade em inglês, né? Então, os Estados Unidos estariam escondendo de Cuba a sua própria liberdade. Lembrando que, no início do século XX, Cuba viveu intervenções norte-americanas, principalmente motivadas pela Guerra Hispano-Americana, que teria levado à derrota dos espanhóis e ao fim do movimento colonialista hispânico na ilha de Cuba. Essa imagem é de 1907, ela saiu no jornal de Detroit, e ela é bem elucidativa de como se entendia a ilha de Cuba e os demais países sul-americanos. Ora como uma criança, ora como um ser inocente, ora como indivíduos passivos que precisavam ser defendidos por alguém que conseguisse ter força suficiente para isso. Esse jornal é o jornal A Corja, que foi publicado em Lisboa, e ele tem uma imagem muito interessante de capa, né, que é o Tio Sam, mais uma vez, o símbolo aí do imperialismo estadunidense, segurando uma mulher e, claro, com outras mulheres numa rede aqui embaixo.
E se vocês repararem, a mulher que ele está segurando para comer, né, seria Cuba. O nome Cuba está até escrito aqui, eu coloquei até com um certo destaque aqui, mas a imagem, a qualidade não era das melhores, mas está escrito Cuba de fato. E a segunda imagem aqui embaixo também é um closezinho dessa capa, onde a gente tem outras mulheres na rede, né, pescada pelo tio Sam, e essa mulher que está tentando meio que fugir aqui seriam as Filipinas, outro alvo da ação dos Estados Unidos ao longo do tempo, né, sobretudo pensando aí a exploração do Oceano Pacífico. Então, essas mulheres seriam representativas dos países latino-americanos e da capacidade dos Estados Unidos de agarrá-las e de dominá-las, submetendo ao seu comando. Só que a gente acha que com o Brasil isso não aconteceu, né? Mas aconteceu. Ao longo do século XX, os Estados Unidos lançaram uma série de políticas em relação ao Brasil, de iniciativas de aproximação que vão se consolidar principalmente no governo Vargas, ao final dele, com a política da boa vizinhança, e que vai se estreitar principalmente nos anos 60 e 70, com a eclosão das ditaduras militares. E o personagem que era muito representativo do brasileiro de uma maneira geral era o Zé Carioca. Quem era o Zé Carioca? Era o brasileiro, o esperto, aquele cara que faz tudo para se dar bem, que é malandro, que tem um jeitinho doce de falar e consegue as coisas. E aqui, nessa imagem que eu peguei para vocês, né, ele está no encontro com o extremo oposto dele, que é o Pato Donald. Naquele filmezinho bastante conhecido, acredito que alguns já tenham assistido, que é o Alô Amigos. É um filmezinho da década de 40, tem no YouTube disponível, se não me falha a memória, e uma das cenas é bastante interessante, que é essa daqui que eu peguei para vocês. Né? O Pato Donald está perguntando se é soda. O Pato Donald representa o típico cidadão americano, inocente, sem nenhum tipo de maldade, né? Todo polido. E aí o Zé Carioca fala para ele, não, isso é cachaça. E aí serve o Pato Donald de cachaça. O Pato Donald toma cachaça e fica com a boca queimando. Mas o que eu achei interessante nessa leitura aí dessa cena do Zé Carioca, né? É que o brasileiro, representado aqui pelo Zé Carioca, ele está intimamente ligado ao alcoolismo, ele está intimamente ligado à bebida, o que feria, em certo sentido, os princípios do bom cidadão americano da década de 40. Então, é interessante a gente perceber que como se faz uma leitura estereotipada do brasileiro, que vive de samba, de carnaval, de cerveja, e por aí vai. E essa leitura, ela vai ter um prosseguimento ao longo dos anos, né? A gente vê uma certa continuidade disso em alguns filmes até hoje. Em seguimento a isso, as revistinhas do Zé Carioca têm umas capas muito interessantes para falar do Brasil. A primeira delas é até uma capa mais recente, mas eu achei legal de trazer, que é o Zé Carioca sambando, feliz e contente, comendo as frutinhas da Carmen Miranda, uma outra personagem emblemática do Brasil, tratada com exotismo, né, com roupa de baiana, dançando, sambando e tal, sempre brincando e fazendo da vida um eterno carnaval. Personagens que vão ter filmes gravados e vão ser pensados nessa conjuntura de relações em que apresentar o Brasil aos Estados Unidos era fundamental. E essa segunda capa aqui é uma capa dos anos 70, se não me falha a memória, e é muito interessante porque você vê o Tio Patinhas, os Irmãos Metralha e, ao fundo, Gol do Brasil. Ou seja, as pessoas, independente da sua moralidade,
acabam se abraçando ao som do gol do Brasil, ao som do futebol, querendo dizer que o Brasil também é a terra do futebol, como se nós só vivêssemos disso. Né? Também eu acho que é um outro estereótipo que se lança a respeito de nós mesmos. E mais recentemente, esse filminho bem legal chamado Rio traz alguns estereótipos que vieram numa outra releitura, é claro, mas a gente, assim, ainda é possível ver a continuidade de certos estereótipos. Por exemplo, reparem as frutas na cabeça do cachorro. Se vocês repararem as frutas na cabeça do cachorro e olharem para a imagem anterior, é muito representativo e uma associação à figura da Carmen Miranda, como se o Brasil fosse a república das frutinhas, né? Das bananas, vamos botar assim, lembrando aí os episódios da semana passada. Além disso, uma outra cena bastante interessante que expressa um estereótipo legal e muitas vezes veiculado na mídia, veiculado na imprensa, não só do Brasil, mas também de outros países, né? É o carnaval. Carnaval como a festa popular, a festa da carne. E aí a gente tem aqui o encontro no filme Rio de uma americana com um brasileiro e ela está apavorada vendo aquela movimentação e ela pergunta, né, o que está acontecendo, e aí o rapaz fala, é o carnaval, são 4 dias de folia e samba. E aí ela vê uma mulher sambando, né, com uma roupa mais sensual, vamos dizer assim, e aí ela pergunta se é uma dançarina profissional. E aí ele fala, não, ela é minha dentista. E no final ele cumprimenta a dentista e a dentista diz, oi, Túlio, não esquece o fio dental, hein? Numa clara conotação, talvez, aí da sexualidade feminina, do carnaval como a festa onde tudo é permitido, onde nada vai ser proibido. E uma cena muito semelhante a essa também é protagonizada pelo personagem do Zé Carioca na década de 40, onde ele onde ele leva o Pato Donald para uma roda de samba e o Pato Donald começa a dançar e passa a vivenciar um pouco do que seria ser brasileiro, que viveria eternamente sobre o samba e o carnaval. Para fechar, né, a minha fala, fazer um juntar das coisas e tentar concluir o meu raciocínio aqui, até porque eu já passei do meu tempo, né, fui mostrar as imagens e acabei passando um pouquinho. A discussão aqui tem um pouco a ver com essa leitura sobre as continuidades e as rupturas desse passado negativo, desse passado degenerado do que seria a América Latina. Então, a independência e o pós-independência produziram, em termos culturais, estilos nacionais, mais nacionais do que continentais. Pode-se pensar que a consolidação do romantismo, em consonância com o estabelecimento de estados liberais, contribuiu para tentativas de difusão de uma identidade latino-americana enquanto povo homogêneo, invisibilizando as diferenças, as heterogeneidades e outras nuances dessas histórias. A busca por uma identidade ou identidades latino-americanas parece infinita e é alvo de reconstruções de acordo com os interesses dos grupos sociais e contextos históricos. No século XIX, era necessário imprimir uma nova identidade face aos Estados Unidos e suas pretensões expansionistas expressas na América para os americanos. Por outro lado, naquele momento, presenças negra e indígena eram entendidas como problemas de fundo social que minavam a ideia de uma identidade unificada nacionalmente. Esses grupos, vistos como problemas sociais, passaram a ser alvo de invisibilidade e exclusões por uma parte significativa de pensadores sobre a América. O chamado liberalismo americano acabou produzindo exclusões de cunho social que se espraiaram em termos de cidadania, cultura e identidade. E até hoje a gente tenta
reparar isso historicamente, apesar dos inúmeros reveses que nós temos tido aí nos últimos tempos. As leituras em torno de uma América Latina degenerada e pouco desenvolvida tiveram eco em análises sociais e históricas do século XX. Compreender as razões do subdesenvolvimento a partir de modelos explicativos da sociedade e economia colonial se mostrou um empreendimento fundamental para entender o nosso passado e as diferenças com a América do Norte. Diferenças que podem ser relativizadas quando nós passamos a olhar também as incoerências e incongruências da história estadunidense com um olhar mais acurado. Passado colonial marcado pela escravidão e pela grande propriedade seria uma herança dos europeus partilhada nas sociedades latino-americanas. A adoção de uma perspectiva multicultural a partir dos anos 80 tem sido muito frutífera para a compreensão das nuances das sociedades que se desenvolveram nessa Iberoamérica, com a ampliação do olhar para as relações entre subalternos, suas leituras de mundo e potencialidades dos projetos nacionais que eles também produziram e significaram. Nesse sentido, as narrativas nacionais que colocavam o progresso como símbolo da modernidade apenas exibiam sua face mais bela, escondendo ou silenciando as exclusões, as violências, as resistências, as agências de sujeitos populares e tidos como degenerados, conforme Walter Minot, um dos representantes do paradigma decolonial, bem nos ensina. Compreender essas nuances é importante a desconstrução dos estereótipos e nos serve para construir uma história da América composta de saberes plurais, os quais devem ser objeto da pesquisa e do ensino nas humanidades. Bom, é isso, Marco Antônio. Eu acho que eu falei pra caramba. A gente acaba perdendo um pouco a noção, né? Mas vamos lá, eu estou à disposição para qualquer dúvida e pergunta que possa aparecer. Que isso, Evelyn. Obrigado por essa aula. Esse impacto de uma conferência são temas, acho, e são temas muito caros, eu acho, principalmente assim, pensando que apesar de termos pessoas de todo o Brasil, esse é um ciclo que está acontecendo, principalmente internamente, né? Muito do nosso corpo discente está aqui presente hoje. Eu acho que são questões muito caras, tanto para a nossa microformação, né, o nosso entorno da universidade, nosso departamento especificamente, que gera e pauta a nossa formação, mas também para um olhar amplo, né, de historiador e esse pensamento que está emergindo, né, sobre uma análise mais ligada à América e o seu ensino. A gente recebeu algumas perguntas e caso alguém, né, queira aproveitar também esse momento para mandar mais alguma coisa no chat, mas a primeira que a gente selecionou é a seguinte, todas são do Edson Menezes. O Edson perguntou assim, professora, esses estereótipos sobre as identidades brasileiras, as quais são construídas lá fora, são reflexos de uma cultura de massa produzida dentro do Brasil? Eu respondo agora ou você vai fazer? O que fazer? você prefere? Se você quiser, eu posso ler as três e elas se complementam em algum grau. Então, peraí, tá. Deixa só eu anotar aqui. Identidade. Pode passar para outra. A segunda e a terceira são as que mais complementam. Na segunda ele perguntou assim, podemos dizer que o termo América Latina recai acerca dos países então subdesenvolvidos, o que dessa maneira separa do desenvolvido, ou seja, os americanos do norte? Uhum. E a última é o seguinte, ele colocou, professora, o Brasil, em não citar como integrante da América Latina ou qualquer outro país, isso não seria uma forma de construção de uma identidade sem o batismo do outro? Ele até complementa embaixo, né, com resistência. Tá. Vamos lá, as perguntas todas foram do Edson, né? Isso. Então, vou tentar respondê-las. Espero que eu consiga. Vamos lá, Edson. A gente sabe que existe a difusão, né, da cultura de massa. O início do século XX, a gente tem o crescimento da chamada indústria fonográfica, então samba começa a ganhar o mundo
né? Não só no Brasil, mas começa a ser levado para fora dele. Quem viu aquele documentário belíssimo do Emicida, O Amarelo, é Tudo para Ontem, que a Netflix produziu, ele traz um pouco desse histórico do samba chegando à Europa, chegando aos Estados Unidos, né? Como uma proeminência da cultura popular, que vai se apresentar para o mundo naquele momento de início de século. E o que desponta, né, nessa abordagem? É claro que o samba é um elemento constitutivo da nossa identidade, assim como a capoeira é um elemento constitutivo da nossa identidade. Existem vários elementos da cultura popular que foram apropriados e ressignificados para virar o representativo de uma identidade cultural nossa. Isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu em vários lugares. Né? O tango na Argentina, por exemplo, que foi ressignificado, era uma dança de última linha assim, da sociedade, era uma dança muito mal vista pelos seus movimentos sensuais, e o tango foi se remodelando para atender a um projeto de cultura nacional, vamos dizer assim, né? E foi ressignificado. E isso também vai acontecer no Brasil. O que é importante a gente pensar é que isso não implica na construção de um estereótipo negativo. Essa construção de um estereótipo negativo provém do outro. Né? Há alguns anos atrás, saiu um livrinho desses, assim, eu não consegui achar o tal do livro, né? Acabei não conseguindo achar. Mas era um livrinho que orientava os estrangeiros a como se comportarem no Brasil, né? Em um período de carnaval. E o livrinho tinha uma série de comentários machistas no seu conteúdo e vulgarizava a figura da mulher brasileira como se ela fosse objeto de desejo, que ela vai querer agarrar o gringo e vai fazer o que o gringo quer, enfim. Né? Então, isso, a gente, nos anos 2000, nos choca. Né? Mas isso era muito recorrente no início do século XX, isso era muito recorrente nos anos 50, né? A Carmen Miranda, ela era um símbolo da brasilidade, né? Vendido para fora do país, exportado, mas ela tinha uma interpretação sensualizada do que era a mulher brasileira. A mulher brasileira tinha que ser sensual, tinha que saber sambar, tinha que saber dançar. Então assim, em certo sentido, essa produção de estereótipos, ela tem uma historicidade e ela recai justamente na ideia de que o brasileiro é passivo, é tranquilo, é gente boa, não vai arrumar problema com ninguém, a mulher está ali bonita, está te dando uma atenção, então você pode chegar na mulher. Esse tipo de abordagem era muito comum. Além, é claro, da ideia de que o brasileiro só vive disso. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Né? Quem já viu o filme Rio, em algum momento da vida, eu acredito que algumas pessoas já viram, com certeza se depararam com esses estereótipos do tipo, pô, o Rio é só a Zona Sul? Do tipo, pô, o Rio é só o carnaval? Não tem problema nenhum na cidade, não tem um prefeito ladrão, não tem nada, né? Vamos colocar assim. Então, a cultura de massa, ela difunde, sim, uma série de elementos aí novos para a composição de uma identidade. Agora, como o outro interpreta essa identidade é que requer a nossa discussão. Né? Não sei se eu consegui te responder, mas tentei aqui em linhas muito gerais. Né? Com relação à ideia da América Latina ser subdesenvolvida,
né, que você pergunta em relação à tua segunda questão, né, de fato, nos anos 50, a ideia de América Latina acaba compondo esse olhar para os países de natureza subdesenvolvida, né? Geograficamente seria do México para baixo, né? E era uma forma de diferenciar em relação aos Estados Unidos, em relação ao Canadá, né? Então, o conceito de América Latina é anterior ao conceito de subdesenvolvimento. Contudo, quando a gente chega nos anos 50, nos anos 60, a gente tem aquela discussão mais voltada para as abordagens estruturalistas, para as abordagens marxistas, a gente acaba recaindo na interpretação de que a América Latina seria sinônimo do subdesenvolvimento, né? E os Estados Unidos seriam a oposição a isso. Tudo que não era os Estados Unidos seria a América Latina. É mais ou menos essa a ideia. Marco Antônio, eu não sei se tem como você pegar a última pergunta, não sei se tem como você colocar para mim, por gentileza. Vamos lá. O Brasil em não se citar como parte integrante da América Latina. Edson, é exatamente isso, né? Como o Brasil se constrói a partir também de um processo de independência muito diferente da América Hispânica como um todo, né? O Brasil vira uma monarquia em 1822, e enquanto a América Latina, né, a Hispano-América, para soar melhor, ela é um conjunto de repúblicas, né, que está fazendo 200 anos agora das independências, né? Fantástico isso. A gente tem, sim, uma construção histórica diferenciada, né? E o Brasil, talvez, e aí é muito talvez mesmo, tá? Eu não posso afirmar isso categoricamente, mas talvez pela perspectiva de tentar se aproximar dos Estados Unidos em vários momentos da sua história, principalmente ao longo do Brasil republicano, isso traz também um pouco dessa tentativa de vamos nos diferenciar do outro, né? Como eu comentei em algum momento da minha fala aqui, né? As identidades nacionais, elas sobressaíram mais do que identidades de cunho regional. Porém, quando a gente olha para a Hispanoamérica, a gente percebe que existe uma unidade em torno da ideia de ser latino-americano que no Brasil a gente não tem. No Brasil, o Brasil é como se fosse algo à parte. Talvez por conta dos seus processos distintos de emancipação política. Mas, assim, nessa minha resposta, eu tenho mais achismos do que certezas. E é algo, de fato, a se pensar, né? E fazer um esforço também de entender que o Brasil faz parte da América, compartilha problemas semelhantes à América Latina, né, ao restante dos países vizinhos. Quando, por exemplo, a gente ouve lá um ministro das Relações Exteriores desse governo que aí está, do dia D e da hora H, né, que eu ainda estou com isso na cabeça, quando a gente vê uma fala daquele ministro das Relações Exteriores, alguns anos atrás, dizendo que não é necessário para um diplomata estudar a história dos países vizinhos, ele está negando a existência de diálogos, de conexões, de um passado comum que foi partilhado pelo Brasil, que foi vivenciado e experienciado pelo Brasil. Então, nesse sentido, é importante a gente ter em mente como a história da América tem a ensinar sobre a história do Brasil e vice-versa. Porque esse diálogo, ele é extremamente importante. Não sei se eu consegui responder, eu espero até que tenha conseguido. Se eu não conseguir, a gente volta de novo e dá continuidade.
Não, perfeito. A gente recebeu mais 3 perguntas. Eu acho que dá para a gente encaixar o último bloco. E são as seguintes. Eu Pode vou mandar, vamos lá. A primeira é da Catarina Cardoso. Ela perguntou assim: Evelyn, é possível dizer que as políticas públicas progressistas recentes na Argentina, em contraponto com os retrocessos políticos no Brasil, podem acabar por dificultar mais ainda as nossas tentativas intelectuais e culturais de aproximar o Brasil à América Latina, para além das problemáticas óbvias da nossa realidade? A segunda pergunta é da Letícia Silva. E ela perguntou assim: Professora, obrigado pela apresentação. Mesmo que os intelectuais latino-americanos tenham feito frente à influência estadunidense, em que medida isso não foi suficiente, já que a influência é grande? E a última é do Edilvan Sá. Edilvan Sá. Ele pergunta assim: Professora, com a anexação de grande parte do território mexicano após a guerra, como podemos pensar a construção da identidade nacional estadunidense sobre essa visão perante a América Latina? Vamos lá, eu vou responder um pouco fora de ordem. Talvez a da Catarina vai ficar por último, tá? Mas não é por bullying, não. É só por uma questão de raciocínio aqui mesmo. Mas eu vou começar pela pergunta do Edilvan, né, que é uma pergunta boa. E boa por quê? Porque assim como a América Latina construiu narrativas sobre si, os Estados Unidos também construíram narrativas sobre si. E durante muito tempo, a historiografia estadunidense negou esse passado hispânico que seria representado pelos territórios conquistados do México após a guerra que houve entre esses dois países na metade do século XIX. Né? O México perde boa parte da sua extensão territorial, né? E era um território bastante atrativo no sentido do acesso ao ouro, né? A chamada corrida pelo ouro na Califórnia, sobretudo, e a marcha para o oeste. Então, a guerra com o México também foi motivada por essas questões de cunho bastante econômicos para aquele momento. E esse passado espanhol, né, que os Estados Unidos possuem, ele foi pouco problematizado e pouco vislumbrado nas primeiras leituras da nação americana. A gente pode dizer, né, que, assim como aconteceu na América Latina, os Estados Unidos também promoveram exclusões nas narrativas sobre a sua história. Né? Quando a gente olha, por exemplo, as discussões a respeito da invasão ao Capitólio, né? Quando a gente olha, por exemplo, a discussão do Black Lives Matter, quando a gente olha essas nuances da história dos Estados Unidos que têm aparecido, talvez com mais vigor nos últimos tempos, aí por conta do governo Donald Trump, a gente tem que pensar que os defensores da ótica do Trump têm uma leitura de um Estado americano formado por homens brancos, excluindo populações negras, excluindo populações imigrantes, excluindo populações indígenas. As grandes narrativas fundacionais dos Estados Unidos fizeram essas exclusões, silenciaram essas práticas, silenciaram a segregação racial. Claro que nos últimos anos a gente pode dizer aí que a historiografia americana evoluiu imensamente nas suas abordagens e tem se preocupado com a discussão racial, tem se preocupado com a invisibilidade e também tem se preocupado com esse passado espanhol que se quer esquecer. Um dos expoentes até dessa leitura, né, é um historiador chamado David Weber, que tem um livro sobre os indígenas no que seria hoje os Estados Unidos, né, parte dos Estados Unidos, que durante boa parte do século XVII e XVIII era de domínio espanhol. E ele mostra as relações conflituosas e de tensão que havia, de um lado, entre os
estadunidenses, vamos colocar dessa forma, e de outro, povos nativos. E, além dos povos nativos, haviam os governantes espanhóis. Então, você tem uma relação bastante complexa aí. E uma das coisas que ele diz, até na apresentação do livro, é justamente uma crítica à invisibilização da presença espanhola na história dos Estados Unidos. Isso é algo que ele bate na tecla com muita força, né? E ele mostra essa presença até na composição dos espaços, porque tem cidades nos Estados Unidos que têm ainda construções que remontam à época do domínio espanhol. Então, nesse sentido, você tem também uma série de silenciamentos, e que caberia até uma outra palestra, uma outra conversa, porque é um assunto que rende muito, porque é uma disputa de narrativas. Né? O que eu tentei mostrar um pouco aqui para vocês é como se disputa não só a identidade, mas também as narrativas produzidas a partir dessas configurações identitárias. Você tem, de um lado, os Estados Unidos branco, anglo-saxão, protestante, que está procurando se legitimar a partir da exclusão de uma maioria de população negra, que foi escravizada durante mais de 300 anos. Então, a gente tem essa necessidade de pensar essas disputas de narrativas no campo da história. Né? A história não é harmônica. As visões históricas não são harmônicas. Acho que isso é um ponto importante da gente colocar aqui. A história também é um campo de disputa e é um campo de posição. E a gente tem que marcar as nossas posições, sejam elas quais forem. Né? A outra pergunta que tinha a ver com a abordagem, se havia pessoas, né, que falavam sobre evitar a aproximação com os Estados Unidos, e por que né, essas narrativas acabaram sendo deixadas de lado, vamos dizer assim. Como eu estava falando anteriormente, né, as narrativas estavam em disputa. A história construída, ela estava sendo disputada. E, nesse sentido, quem acaba ganhando o debate, embora a gente tenha, né, o San Martín, a gente tenha o José Rodó como expoentes de uma leitura sobre a identidade latino-americana que precisava ser construída a partir dos seus referenciais, as versões dominantes acabam ganhando espaço, acabam ganhando debate. Né? No Brasil mesmo, quando a gente pega, né, autores como Casagrande, como Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, quando a gente pega discussões como a do movimento modernista, né, quando a gente pega Mário de Andrade, Oswald de Andrade, quando a gente analisa a fundo os sujeitos envolvidos no movimento modernista, a gente tem que ter em mente que esses caras estão dizendo assim: chega para a influência europeia. Vamos olhar para a nossa cultura, para a nossa história a partir dos nossos referenciais, a partir dos nossos valores. Contudo, as versões dominantes ainda prevalecem. É um esforço hercúleo que a gente tem que fazer para desconstruir as grandes narrativas dominantes. Porque tudo isso que eu falei aqui para vocês, em certo sentido, se vocês forem pegar um livro didático da escola, né, estou falando de livro da escola mesmo, da educação básica, vocês vão ver que tem muita coisa parecida com o que eu falei aqui. Parecida em que sentido? Por exemplo, quando a gente olha para a história dos Estados Unidos, muitas vezes ela é contada de um ponto de vista super positivo, quando, na verdade, não é tão positivo assim. Né? Você tem uma série de problemas na história e nas instituições dos Estados Unidos, mas é quase que colocado como um paradigma a ser alcançado.
Claro que a gente melhorou muito nos livros didáticos. Eu não vou dizer aqui que, né, os livros de hoje são iguais aos livros dos anos 40, 50. Não, não é isso. Os livros de hoje estão muito melhores. Mas a gente ainda tem abordagens muito rasas a respeito das histórias do nosso continente e muito pautadas em visões dominantes da historiografia. Porque ainda não se conseguiu modificar tudo. Ainda não se conseguiu transformar o que se avançou da academia para o conhecimento didático escolar. Ainda não se conseguiu alcançar tudo. Mas eu acredito que seja um processo que a gente está caminhando cada vez mais para isso. Eu não sei se eu consegui responder, mas se não conseguir, por favor, pergunta de novo que a gente fala novamente. E a pergunta da Catarina, que eu deixei por último, e não foi de propósito, é o seguinte, Catarina. Primeiro, saudade de você nas minhas aulas. Segunda coisa, há um diagnóstico muito negativo para esses anos que o Brasil está vivendo. Né? A gente vai colher uns frutos amargos ainda. Né? Eu não gosto de ser pessimista, não, mas a gente vai colher os frutos do que a gente está vivendo hoje. Né? E quando a gente vê alguns países latino-americanos indo contra essa corrente retrógrada, né, e avançando nas pautas progressistas, por um lado é muito bom, é sinal de que a sociedade está mudando. É sinal de que o olhar para as questões da sociedade estão mudando. Mas, ao mesmo tempo, isso oferece um contraponto para nós. O Brasil, durante muitos anos, foi um protagonista das relações internacionais da América do Sul. Você falava com o Brasil, você falava com a América do Sul. Esse protagonismo, diante da competência das pessoas técnicas que estão aí atuando, né, nesse país, pessoas de muito conhecimento, né? É bom que o Marco Antônio não me censura, né? Isso é bem legal. Quando a gente olha para essas pessoas e a gente vê a capacidade delas nas vias práticas, né, de colocar a gente num cenário positivo, a gente só vê ladeira abaixo. Né? O Brasil tem perdido cada vez mais espaço no âmbito internacional. E isso é produto dos últimos anos. Isso é produto aí de 2 anos de caos. Porque não tem uma outra explicação nesse momento. Né? E a gente ainda vai caminhar passos largos, ou talvez de tartaruga, para desfazer tudo isso. E para despertar novamente uma confiança em nós enquanto protagonistas e sujeitos de um conjunto de países. Né? Então, eu acredito, sim, que com o aumento dessas tendências conservadoras na nossa sociedade, a gente vai ter problemas futuros e a gente acaba se afastando de uma onda de governos progressistas no restante do continente. Mas eu diria que isso vai ser, numa leitura muito otimista e pensando no olhar do historiador que está sempre procurando alguma coisa para investigar, eu diria que isso vai ser um tema de pesquisa muito importante nos próximos anos. Né? Eu não sei se para agora, mas nos próximos anos, esses anos que nós estamos vivendo, esse momento especial que nós estamos vivendo, ele vai ser objeto de muita investigação, de muita pesquisa. E por quê? Porque se a gente não confrontar isso agora e fingir que está tudo bem, a gente vai correr o risco de cometer o erro lá na frente de novo. Então, a gente precisa estudar cada vez mais e refletir cada vez mais sobre a nossa história e sobre as razões pelas quais nós chegamos a determinado status quo. Né? O Gramsci, quando foi preso, ele dizia isso. Como nós chegamos a esse ponto? Quais são as raízes disso?
E eu acho que a gente, em algum momento, vai ter que desnudar, descarnar esse passado recente do nosso país e difundir, né, cada vez mais pesquisas e iniciativas em defesa de uma sociedade mais democrática. Eu acho que, em linhas muito gerais, né, até por conta do nosso tempo, né, eu acho que é mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio. E qualquer coisa, Catarina, só me perturbar que a gente vai conversando, não tem problema nenhum. Evelyn, então acho que a gente terminou as perguntas, os nossos 2 blocos. Antes de eu dar os avisos finais, assim, eu quero mais uma vez agradecer por você ter, né, aceitado o nosso convite, ter feito e composto parte desse grupo de historiadores de peso, né, que a gente selecionou, e o qual, obviamente, você se inclui, e a gente agradece muito. E se você tiver algumas considerações finais para fazer, por favor, sinta-se à vontade. Marco Antônio, mais uma vez eu queria, né, agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, de conversar com vocês, ainda que não pessoalmente. Eu espero que logo a gente volte para a universidade e possa conversar mais cara a cara, olho no olho, aquela coisa pessoal que eu acho que é tão importante a gente ter no nosso dia a dia. Mas eu fiquei bastante feliz e, como eu, né, digo, eu acho que iniciativas como essa, no momento em que a gente está vivendo, fazem um bem para quem nos assiste, fazem um bem para difusão do conhecimento, né? A gente pode também colocar dessa forma, e traz uma função importante da universidade, que é a sua função social. A universidade, ela tem uma, como é que eu posso dizer? Ela tem uma função de devolver para a sociedade aquilo que ela produz, aquilo que ela forma. Então, essas iniciativas, ainda que sejam virtuais, elas são uma amostra da universidade. Elas são uma amostra do conhecimento que é produzido pelas instituições públicas, pelo dinheiro público. A gente está trabalhando. E isso é muito importante, a gente publicizar o nosso trabalho. Porque como a gente vai mudar as visões da história se a gente não falar para além dos muros da universidade? A gente precisa se aproximar dos públicos mais amplos, a gente precisa se colocar no debate. Quando eu estava até brincando com você nos bastidores, dizendo que todo lugar pode ser uma sala de aula, de fato é isso. Uma mesa de bar pode ser uma sala de aula. A gente pode discutir questões numa mesa de bar, num parque de diversões, de cada um à sua maneira, né? Então, terminando, né, a minha fala, antes, porque se deixar eu me alongo, né, mais do que o normal, mais uma vez eu queria agradecer, né, a oportunidade, convidar aos alunos que nos assistiram para continuarem assistindo as palestras, né, que vem por aí, com professores muito melhores do que eu, diga-se de passagem, mas que tem temas também super interessantes, né? Tem uma palestra de História da América, uma outra palestra de História da América também na programação, que eu achei fantástico e que vai tratar muito mais das questões do tempo presente, né? Então, eu acho que é bastante importante a gente difundir essas iniciativas, né? Parabenizo o Centro Acadêmico por isso, o Departamento de História, que também tem se colocado muito solícito em relação a essas demandas, e que, quando tudo isso voltar, a gente possa se encontrar, a gente possa bater papo, a gente possa tomar um café, a gente possa, ou tomar uma cerveja, né, dependendo da situação, dependendo do calor juiz-forano, né, e a gente possa estreitar os laços, que eu acho que a gente não faz nada sozinho nessa vida. E a gente precisa aprender aí a compartilhar cada vez mais aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sabe, e um pouco daquilo que a gente conhece, que está sempre mudando,
e está sempre aparecendo coisa nova por aí. Evelyn, então, muito obrigado. E um último aviso para os nossos ouvintes, né? A nossa próxima conferência vai acontecer sexta-feira, dia 15, também às 7 horas, com a professora Denise, da Universidade Federal Fluminense. Vocês podem se inscrever ainda, né? As inscrições ainda estão abertas, tanto para o evento, mas para as atividades específicas. E vocês também podem acompanhar a gente nas redes sociais, em todas elas @CAISUFJF, que a gente sempre está publicando, né? Não só esse, mas todos os eventos que a gente faz, né, ao longo do semestre, do ano, enfim. Então, aí lembrando que todo mundo que permaneceu 70% online, né, aqui na transmissão, a plataforma vai credenciar, e no final do último ciclo, que eu não me engano, dia 28, assim que terminar, a gente vai enviar os certificados para todo mundo. Então, Evelyn, mais uma vez, e a última vez eu agradeço muito por você estar aqui com a gente. Agradeço todo mundo que acompanha, vem acompanhando as iniciativas que o Centro Acadêmico está promovendo no campo acadêmico. E boa noite a todos. Eu acho que é isso. A gente se vê sexta-feira. Boa noite, pessoal. Se cuidem.